Fala milionário, Wellington Martins falando aqui. Hoje eu vou estar trazendo a sessão do sentimento do mercado. Então presta bastante atenção nesse vídeo para você ter essa percepção do que é, como que você pode ajustar. De fato, primeiro ponto, eu vou estar explicando um resumão bem rápido aqui o que é sentimento do mercado. As pessoas às vezes nem sabem o que é, ou às vezes falam que eu tirei disso da minha imaginação. Sentimento do mercado, ele de fato, ele realmente existe. Se você der um Google, você vai saber exatamente. Tem pessoas que ainda assim tem esse bloqueio, é só você dar um Google que você vai saber exatamente o que é sentimento do mercado. Mas nada mais é que é a percepção, né, como um todo, da onde os grandes traders eles estão especulando para onde o mercado tende a ir. E ele pode ser tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo. Por quê? Grandes players do mercado que realmente fazem grana no Forex ou qualquer outro mercado, eles carregam com eles a seguinte prática, tá? Eu não estou falando de teoria, a seguinte prática. Se o mercado, realmente está todo mundo dizendo que o mercado naquele par tá todo mundo dizendo que o mercado tende a subir, grandes players às vezes entra vendido, vai contra esses valores. E por isso que às vezes muitas pessoas perdem muita grana, porque eles vão no efeito manada. E o sentimento do mercado nada mais é que ele vai apurar esses dados, né, para a gente, ele vai entregar esses dados, que é lógico que é o algoritmo, né, o nosso sistema que faz isso para a gente. E aí, basicamente, no que a gente ajusta, ele vai tomar a decisão, seja boa ou seja negativa, né, seja ruim. O robô simplesmente está fazendo aquilo que a gente determinou. E o sentimento do mercado, ele realmente é a chave do sistema V12 e ele pode realmente trazer bons resultados, desde que a gente entenda as funcionalidades, entenda como ajustar e automaticamente para que a gente consiga bons resultados, que é o que todo mundo quer. Beleza? Então, resumindo, o sentimento do mercado é simplesmente aonde a grande parte, né? Lógico que existem outros fatores como notícia, grandes fundos, né, grandes bancos, estão especulando também que o mercado, aquele par tende a ir para uma direção. É lógico que eles têm capital para poder movimentar o mercado. A gente, né, o trade varejo não tem essa força, mas a gente pega essa onda, né? Então, na maioria das vezes, a gente entra numa compra porque a gente viu várias pessoas especulando que o mercado, aquele par teria que subir, ia subir e acabou que não subiu, acabou caindo e aí a gente perdeu muita grana. Então é importante a gente usar isso ao nosso favor para a gente evitar cair em armadilhas, beleza? Então o sentimento do mercado existe e eu vou estar explicando exatamente como a gente utiliza aqui na seção do V12, beleza? Então, entrando aqui na prática, né, no sistema V12, a gente vai colocar aqui no modo de teste só para a gente poder ver essa seção. O que eu estou mostrando aqui é da versão 2.1, mas não se apegue, eu sempre falo, se não se apegue isso, pode ser que amanhã depois você veja esse vídeo e já esteja em outras versões que a gente sempre mantém a atualização do sistema aqui. Mas o que eu quero te trazer é o seguinte, até porque tivemos essa mudança de sessões, né? Então, ou seja, vídeos antigos você vai ver talvez o Edge, ia ver o Edge aqui em cima, agora já está aqui embaixo, né? Então são N fatores. Então hoje a gente vai estar aprendendo. No vídeo anterior a gente aprendeu como fazer a validação da nossa licença. Agora a gente vai estar aprendendo aqui como utilizar o sentimento do mercado. Que raio é esse, como funciona, tá? O primeiro ponto é que a gente tem aqui nessa abinha aqui em cima aqui, que diz aqui sentimento do mercado, que é importante, que é dentro dessa seção, tá? A gente vai ver exatamente como funciona. Existe aqui também o spread, mas eu não vou nem entrar muito a fundo nisso, eu vou deixar para uma outra aula para a gente poder focar nisso, mas ele acabou ficando aqui dentro dessa seção porque não faz sentido, que o spread é algo muito simples de entendimento e ele acaba também que ajuda a gente na tomada de decisão, porque às vezes abrir uma ordem com o spread muito alto não vai fazer sentido, então a gente deixou aqui porque vai fazer meio que parte aqui da sessão, beleza? Então o primeiro ponto aqui é a gente entender que o sentimento do mercado do V12 funciona da seguinte forma. A gente tem vários parâmetros, tá? O que ele faz? Ele simplesmente pega esses dados em vários sites e simplesmente traz para o nosso banco de dados e basicamente ele vai verificar se aquele par que a gente está utilizando ele está super comprado, ou seja, ele está só
com uma decisão de compra, né? Ou seja, o pessoal está meio em dúvida, então está só compra, ou está super comprado, ou está venda, ou super vendido, né? A gente tem essas sessões para a gente analisar esses cenários. Que o mercado, às vezes, ele não está super comprado, ele está só com uma compra, ou seja, ele está no início, né? Lógico que depende de fatores também de time frame, né? Porque cada um, às vezes, tem uma direção, mas baseado na análise dele naquele time. Beleza? Então a gente precisa analisar isso. Só que utilizando o algoritmo a gente não precisa, porque é o robô que vai tomar essas decisões, porque ele vai fazer isso automático. Então aqui no sentimento do mercado a gente tem essa opção aqui de deixar desativado, que é lógico que se a gente deixa desativado, a gente já está falando para que ele não opere no sentimento do mercado. Tá? Então se ele não operasse no sentimento do mercado, simplesmente ele operaria o tempo todo baseado em outras estratégias que mais para frente eu vou explicar esse detalhe para não fazer confusão. Então aqui, se você não quiser que ele opere com o sentimento do mercado, né? Ou seja, ele não vai ter sentimento, ele vai ficar sem o cérebro, sem a mente, tá? Basicamente ele vai estar dormindo. E aqui a gente tem um outro parâmetro que é manter posições, né, na mudança do sinal. E o que seria isso, né, quando a gente entra nesse detalhe? No sentimento do mercado, a gente vai entrar aqui agora dentro da Algo System e a gente simplesmente vai ver que a gente tem aqui embaixo, exatamente, até você que quer operar às vezes manualmente é possível. Então a gente tem aqui todos os pares, né, que a gente detecta, a gente armazena isso, aonde realmente grandes players do mercado aí estão especulando, grandes investidores, enfim, né? São vários dados que a gente tem aqui e a gente tem esse controle. No caso, todo o algoritmo está fazendo isso para a gente 24 horas por dia. Então, ele basicamente está pegando esses dados e imprimindo aqui para a gente na tela. Ele está mostrando aqui que nesse momento, ó, vamos dar um exemplo aqui as pessoas gostam muito do euro-dólar, né? Vamos ver aqui o euro-dólar. Cadê ele? Aqui, ó, euro-dólar. Né? Então, o queridinho aí que muitas pessoas gostam também, o euro-USD. Então, se a gente olhar aqui, a gente tem o preço atual, né, do euro-dólar e a gente tem também aqui dizendo que está venda. Mas a gente tem também aqui o M5, no time frame de M5, está dizendo que está compra. E por que eu sei que só está compra? Porque eu tenho uma setrinha apenas. Lembra que eu expliquei que o mercado tem esse cenário para a gente analisar? Que está, às vezes, compra ou compra forte. Se tivesse duas setrinhas, como está aqui, né? Aqui em cima a gente está vendo, está compra forte, naquele time que a gente está vendo aqui. E aqui a gente está vendo aqui no M15 que ele está neutro, né? A gente está vendo que está até cinza aqui, quer dizer que está neutro, ou seja, o sistema simplesmente está fazendo esse cálculo e está vendo que basicamente não tem direção, ou seja, o mercado está lateral, então, ou seja, ele não tem tendência de compra ou de venda nesse time no momento, né? Lógico que isso muda a cada milésimo de segundo, tá? E aqui a gente tem o H1, que está dizendo que está em H1, já está em venda forte. Pô, Edson, mas às vezes eu fico confuso, porque aqui está compra, aqui está venda forte, porque a gente está dizendo que num time eu enxergo o gráfico de uma forma, no caso, outros, né, traders enxergam também de outras formas. E aí, basicamente aqui, baseado nesse balanço, ele está pegando, imprimindo para a gente aqui, falando que a maior parte, né, ou seja, o percentual maior dos grandes traders estão especulando no time frame de M5, dizendo que o euro-dólar está compra, não está compra forte, está compra, ou seja, tem uma tendênciazinha de compra. E aqui no M15 está dizendo que está neutro, ou seja, ninguém, 10 está falando que está compra e 10 está falando que está venda, então está meio que balanceado e aí o mercado ele fica automaticamente sem pegar direção, né? Fica aquele vai e vem, tá? Geralmente é assim. E aqui a gente tem o H1, que nada mais é que são duas setas, quer dizer que está venda forte. E aqui a gente tem um time maior, né, que é o D1, que é lógico que dentro do que a gente tem, né, tem o mensal, tem o semanal, tem o mensal, né? Aqui a gente tem venda forte no D1. E por que aqui ele está dizendo que é venda?
Porque a gente está dizendo, a gente está vendo aqui que o time que tem mais força ao longo prazo, ele está com poder maior aqui, que é o D1 e o H1. Então aqui no D1 e H1 ele está dizendo que está venda forte. Então ele está simplesmente pegando esses dados e falando que dentro desses 4 time frame eu tenho uma venda, e não é venda forte, porque existe essa comparação entre o M15 neutro e o M5 compra. E aí ele está falando que tem uma venda forte, né? Ou seja, ainda assim ele faz esse cálculo para a gente. E basicamente isso, o robô ele vem dentro do nosso sistema, apura esses dados e toma ação lá dentro do MetaTrader, né, dentro da corretora para a gente. Então aqui a gente já conseguiu entender que o sentimento do mercado é baseado realmente aonde pessoas, né, grandes investidores, grandes players do mercado estão especulando para onde tende a ir, e aí a gente consegue configurar lá. E a gente já entendeu que se aqui ele está falando que está venda só, é porque existe esse balanço, né? Alguns time está dizendo que está venda, alguns time está dizendo que é compra, ou um outro time está falando que é neutro, enfim. É um balanço que tem aqui e ele calculou e basicamente está dizendo que é venda. E aqui a gente tem, ó, compra forte, né, no GBP/AUD. E aí a gente está vendo aqui, ó, que só tem um M5, que é um time que tem mais ruído, porém existe uma mudança muito rápida, né, porque é um time menor. Então, automaticamente, candles menores, né, ou seja, candles com menos tempo, automaticamente se forma um gráfico mais rápido. Então, lógico que você vai ver tendências mudando o tempo todo. E aqui a gente tem o M15, a gente tem o H1 e o D1. Você vê que está tudo super comprado, 2 setas, super comprado. Wellington, mas eu vi lá, aqui no sentimento do mercado, estava super comprado e eu fui lá, comprei e não deu certo. Lembra que eu expliquei no começo do vídeo? Que às vezes pode ser uma armadilha. E por isso que a gente precisa trazer outros parâmetros dentro da ferramenta para a gente evitar cair nessas armadilhas. E ainda assim, lógico que a gente vai ter momentos que vai cair nessa armadilha, no caso mesmo a gente configurando, ajustando, porque a gente está falando do mercado financeiro de Forex, mercado movimento trilhões, então, ou seja, não vai existir estratégia 100% de acerto, mas sim a gente consegue ir modelando isso para que a gente consiga evitar possíveis armadilhas do mercado, tá? Então aqui basicamente a gente já entendeu. Aqui também a gente tem os ativos prêmios, que é o Bitcoin, né? Tem o DAX, tem o Ethereum, a gente tem também o SHAL, né? A gente tem o SHAG, enfim. Mas basicamente você já conseguiu compreender. Aqui também a gente tem as notícias que vão acontecendo, tudo em tempo real. Ele vai imprimindo para a gente aqui. Só que isso a gente não precisa de ficar olhando, é lógico que a gente lá dentro da inteligência já tem isso. Ele simplesmente mostra aqui para a gente poder comparar, ou se você quiser também fazer seu trade manualmente, fica à vontade, tá aqui para você fazer seu trade manualmente, é 100% de graça, tá? Então aqui a gente basicamente, voltando, a gente viu que lá a gente tem, ó, manter posições abertas na mudança do sinal. O que seria essa mudança do sinal, né? Então, ou seja, nesse momento aqui, se eu deixo ele vai olhar simplesmente para o sinal, né? O filtro de entrada que a gente tem aqui, ok? Que pode ser compra forte, que a gente viu que a compra forte é 2 setrinhas, né? E venda forte, que seria 2 setrinhas de venda. Então, se a gente deixa aqui, o que ele vai fazer? Aqui é a tomada de decisão e aqui é para estratégia para a gente poder trabalhar o sentimento do mercado, ou seja, quando houver uma reversão, quando ele ficar neutro, enfim, para ele tomar outras ações lá no gráfico, tá? Por mais que esteja ficando confuso, fica tranquilo que no final você vai começando a absorver, né? Você vai começando a entender quando cada parâmetro vai se encaixando. E é lógico que você que está começando, você não vai entender essa parada da noite para o dia, né? Isso aí requer realmente dedicação e por isso que eu venho sempre ensinando, trazendo conhecimento para vocês. Então, ó, nesse cenário a gente já entendeu, manter posições abertas, certo? Que a gente pode deixar isso aqui. E aí a gente já viu que aqui a gente tem um filtro de entrada, onde ele vai abrir a operação, ele vai tomar a decisão, que é, se tiver compra forte aqui, vamos dar um exemplo que eu estou no Eurocad, então tá compra forte, né? Que é esse aqui de M15, beleza, tem 2,70, então tá compra forte, então ele teria que abrir a operação. Então, basicamente, se eu coloco ele no par Eurocad, ele está compra forte, ele vai abrir a operação. Aqui, basicamente, a gente tem a questão
do compra mais venda normal e forte, que seria o quê? Ou uma setrinha, que seja só compra ou só venda, e compra forte e venda forte. Então, ou seja, ele pega tanto a compra como a venda forte. Aqui, nesse outro, ele faz todas essas funções, compra forte, venda forte, mais neutro. Então, ou seja, mesmo que se tiver neutro, ele abre. Ah, Wellington, mas está neutro, ele abriria para onde, né? Porque está neutro. Ele vai abrir para os dois lados, né? Quando está neutro, se você coloca essa função de neutro, como ele não tem direção, se a gente, lógico que depois a gente vai poder ajustar, vou te mostrar aqui, ele vai abrir para os dois lados, tá? Isso se estiver neutro. Então, ele vai verificar se está compra, ele compra. Se está venda, ele vende. Se está compra forte, ele compra. Se está venda forte, ele vende. Mas se está neutro, ele abre para os dois lados, porque realmente o mercado não tem uma direção. Então, basicamente, a gente pode ajustar isso aqui na ferramenta. Então, aqui é os parâmetros de entrada. E aqui, basicamente, quando a gente está no trade, ele vai mostrar para a gente, basicamente, o que a gente quer tomar essa ação. Então, a gente tem manter posições abertas na mudança do sinal. Então, vamos supor que, imagina que você está comprado, certo? Você está comprado. E aí, aquele trade ficou positivo, ou poderia estar negativo, sei lá. E aí, qual a ação que você quer que tome? Então, ou seja, quando inverter o sinal, você estava comprado, ficou venda, ou neutro, qual a ação que você quer que tome? Então, aqui, se você está deixando manter posições abertas na mudança do sinal, eu estou falando para ele não fazer nada. Ele só mantém as operações abertas, tá? E aí a gente vai depois entendendo, lógico, como que a gente pode filtrar isso, como a gente pode proteger essa operação, como que a gente pode fazer outros fatores. Então, basicamente, nesse de baixo, a gente está dizendo aqui para a ferramenta, né? A ferramenta está colocando. Deixa eu aumentar aqui, ó, fica melhor. A gente está aqui, ó. Encerre posições positivas na inversão do sinal e ignora o neutro. O que ele está dizendo aqui para o robô? Quando a operação estiver positiva, tá? E tiver uma inversão do sinal, ou seja, eu tô comprado e mudou para venda, se está positivo, eu saio daquele trade. Mas se ficar neutro, eu não saio do trade, tá? Eu estou mandando ignorar o neutro, ou seja, ele não vai olhar para o neutro. Então, quando tiver neutro no painel do robô, que você já vai saber, quando tiver neutro, ele não olha para isso, ele só vai olhar se tiver uma inversão do sinal, ou seja, se está venda, foi para compra, se está compra forte, foi para venda, é uma inversão do sinal, tá? É inversão do sinal. Existe também o parâmetro de mudança, tá? Aqui é a inversão. E aí a gente tem aqui também, encerre todas as posições na inversão do sinal. Ou seja, eu estou falando agora, aqui é encerre posições positivas na inversão do sinal. Aqui é encerre todas as posições na inversão do sinal e ignora o neutro também. Ou seja, ele não vai olhar para o neutro. Então, ou seja, quando eu estou falando para encerrar todas as posições na inversão do sinal, eu não estou falando para ele encerrar positiva. Eu não estou falando para ele encerrar ou só positiva ou negativa. Eu estou falando para ele encerrar todas. Então, se eu tenho positiva, se eu tenho negativa e teve a inversão do sinal, ele vai encerrar todas as posições e aí é lógico que ele vai abrir a operação, uma outra operação na direção que o mercado está indo, entende? Então, aqui a gente tem que se atentar que se eu escolho essa operação, esse parâmetro, ele vai simplesmente falar se a gente vai realmente estar falando para o robô para encerrar todas quando houver inversão do sinal. E aqui a gente tem encerrar posições positivas na inversão do sinal mais neutro. Então aqui ele já acrescentou o neutro, tá? Ele pegou simplesmente essa aqui e acrescentou o neutro, né? Nesse aqui não tem neutro e nesse aqui tem neutro. Então, ou seja, encerre as posições positivas na inversão do sinal mais neutro. Ou seja, se tiver neutro e eu estou positivo, eu encerro a operação. Como assim, Wellington? Porque às vezes você está positivo, o mercado, né, andou no seu favor, dependendo, é lógico, onde você botou o seu take, se você não está trabalhando com trailer, stop, aí vários fatores que a gente vai chegar lá. Eu estou falando aqui no algoritmo, no Expert, para fazer o quê? Se tiver positivo e ficou neutro no painel do robô, que no caso nada mais a gente vê isso aqui, tá? Ficou neutro, poderia ser M5, poderia ser M15, H1 e tudo mais. Basicamente, a gente está falando aqui para ele poder encerrar também. Então, a gente sairia no positivo. Aqui é posições positivas. Aí tem a outra aqui, encerre
todas as posições, deixa eu tirar a seta da frente, encerre todas as posições na inversão do sinal mais neutro, ou seja, aqui ele já, a mesma coisa, ele está acrescentando o neutro e está falando para encerrar todas as posições. Ele não está falando positiva ou negativa. Ele está falando para encerrar todas. Então, todas é todas, tá? Então, perceba o que a gente está ajustando na ferramenta. A outra, a gente tem encerre posições positivas em todas as mudanças de sinais. Essa aqui é uma diferença que eu falei que eu ia explicar. Quando eu digo encerre posições positivas em todas as mudanças, quer dizer que se eu estou super comprado e eu fico com compra, né? Ou seja, se eu tenho duas setrinhas de compra forte e passa para uma setrinha de compra, então isso é uma mudança também. Então por isso que é todas as mudanças, não é só uma inversão de sinal, tá? Então aqui eu estou dizendo que é todas as mudanças. Pode ser a mudança de venda forte para venda, ou de venda para venda forte, tá? Ou de venda para neutro, ou de compra, ou seja, todas as mudanças, então, positivas, né? Eu estou falando aqui para encerrar. Então, ou seja, encerra as posições positivas em todas as mudanças de sinal. E aqui a gente tem encerre todas as posições em todas as mudanças de sinais, né? Perceba que tudo tem os seus parâmetros aqui de positivo e tem todos que seria, é lógico que se tiver alguma positiva ou negativa, ele vai encerrar da mesma forma, claro, né? Mas aqui já ficou bem claro que aqui é pra gente de todas, quer dizer que independente se é compra ou compra forte, ele vai estar tendo essa mudança, então ele vai encerrar se você colocar positiva, e se você colocar todas as posições, você está falando que são todas, ou seja, negativo e positivo ele vai fechar, tá? Então, independente da sua escolha, e aí vai depender, lógico, de N de fatores que você vai configurando. Então, vamos deixar esse aqui, por padrão aqui, manter posições abertas, mas você pode ir vendo basicamente, revendo essa aula para você ir se aperfeiçoando na ferramenta, e assim você vai melhorando o seu conhecimento aqui. E aqui a gente tem agora, a gente já explicou sobre esse filtro aqui, tá, de entrada, que faz com que o robô dê a entrada. Aqui é basicamente para a gente ver se a gente quer manter a posição aberta, se a gente quer sair, ou se, enfim, a gente entendeu. Aqui a gente tem o sentido das ordens, né, conforme o sinal de entrada. Então vamos dar um exemplo agora, que a gente já percebeu que a gente tem um sinal, que ele vai dar o sinal para entrar. E aqui a gente pode também ajustar de outra forma. Então a gente tem a favor do sinal, que seria o quê? Se eu estou com compra, ele deu a ordem lá de compra, ele vai entrar comprado. Ele deu a ordem de venda, ele vai entrar vendido. Tá compra forte, ele vai entrar comprado. Tá neutro, não faz nada. É para entrar, ele vai entrar. Então se eu deixo aqui um exemplo, né? Então só vai entrar compra forte e venda forte. E compra, né? Aqui ele entraria só em compra forte, ou seja, duas setrinhas, lembra? Ou venda forte. E aqui ele entraria nas três opções, que é venda, venda forte e neutro. Compra, compra forte e neutro. Então ele olharia para isso, tá? Aqui, vamos deixar isso aqui para a gente poder entender. E aqui a gente coloca, né, a favor do sinal, ou seja, se eu estou compra, eu entro com compra. Se eu estou compra forte, eu entro com compra. Venda, venda forte. Eu entro com venda. E aqui eu tenho essa opção também de o contrário. O que seria isso? É exatamente uma das configurações que a gente vem realmente fazendo, mostrando nos vídeos aí com frequência. É lógico que você pode ajustar e modelar com N fatores aí. É o sentido contrário. Perceba que no robô está falando aqui, vamos dar um exemplo nesse cenário aqui, contrário. Então no robô está falando que lá na Algo System diz aqui nesse momento que está compra em M5. E aí o robô, ao invés de ele entrar comprado, ele vai entrar no sentido contrário, ele vai entrar vendido. Mas como? O sentimento do mercado está falando que está comprado.
E aí o robô foi lá e vendeu, porque eu estou falando para ele entrar o contrário de compra é venda. Se for venda, ele vai entrar comprado. É por isso que eu falei que o sentimento do mercado, a gente pode ajustar, pode ir modelando para a gente evitar possíveis armadilhas, que é onde, como a gente tem um indicador de RSI, então quando o mercado está super comprado, quer dizer que pode ter uma pequena reversão ali, pode ter um momento que o mercado começa a retornar um pouco, porque toda hora que você vê o mercado que está só subindo, só subindo, só subindo, pode ser que ele desça também, ele faça uma pequena correção, assim, quando está só caindo, às vezes, por mais que caia uma semana, 2 semanas, uma hora ele vai ter que retornar, né? Então, geralmente é assim que funciona. E por isso que grandes players do mercado, às vezes, eles vão contra as pessoas que estão especulando. Então, aqui basicamente é isso. Então, se o robô entrar, dá um alerta para o robô de compra, um sinal de compra, ele vai falar que para vender. Se for venda, ele vai comprar. E aqui a gente tem abrir para ambos os sentidos, né? Então, ou seja, se der um sinal de compra, ó, você abre para compra e para venda. Se der um sinal de venda, você abre para venda e para compra. Pô, mas como assim? Não faz sentido isso. Porque basicamente para a gente criar novas estratégias. Porque essa entrada que ele vai dar é no ponto aonde existe grandes especuladores dizendo que o mercado tende para aquele par tende para uma direção. E a gente pode criar estratégias com outras combinações de depois fechar, encerrar positiva e vários fatores, por isso que é o robô V12, né, galera? Por isso que ele tem vários parâmetros para a gente poder ajustar. Então aqui, basicamente, ultimamente a gente tem usado esse aqui, contrário, e esse favor do sinal, né? Lógico que a gente pode testar depois esses aqui, esse abrir ambos, tá? Mas aqui é só uma explicação para você entender. Então vamos deixar aqui um exemplo que eu quero a favor, né? Que a maioria das pessoas utilizam. Aqui a gente tem agora o time frame. O robô V12, sempre que você colocar ele no gráfico, ele vai estar sempre operando em M1, né? Aqui na parte visual do gráfico, ele vai estar sempre operando no M1. Só que internamente, a análise que o robô vai estar fazendo, ele vai estar fazendo dentro do time que a gente informa. A gente tem aqui os 4 time frame, a gente tem M5, M15, H1 e D1. Essas configurações, esses parâmetros, exatamente os parâmetros que a gente tem aqui, tá? Então a gente tem vendo que tem M5, M15, H1, D1 e os 4 time frame é esse aqui que eu expliquei sobre o balanço, né? Que ele pega basicamente, vamos dar um exemplo que aqui, ó, ele está falando que está neutro no CHF-JPY. Por quê? M5 está compra forte, M15 está neutro, H1 está venda forte, D1 está neutro. Então ele está falando aqui que pegando todos esses dados de M5, M15, H1, D1, o mercado nos 4 time frame está neutro, ou seja, nesses 4 time frame, ou seja, é um potencial maior, né? Ou seja, eu estou juntando tudo e estou imprimindo aqui, estou falando que está neutro. É lógico que isso daqui a pouco pode mudar. E basicamente aqui, se você fosse olhar para aquele cenário ali, você teria que usar os 4 time frame. Então aqui vai trazer dados mais apurados. É lógico que isso aqui vai demorar mais para ele tomar decisão. Ou seja, quanto maior os times, mais ele demora para tomar decisão, porque a gente está falando de times maiores, né? Da gente poder realmente estar recalculando, no caso a gente não, né? O sistema recalculando, porque a gente precisa de mais candles diário, mais candles talvez de H1, de H4, lógico que não tem H4 ali, mas basicamente é uma junção da porra toda, né? Então aqui a gente basicamente tem os 4 time frame, que seria aquilo que eu expliquei, que ele olharia para esse aqui, né? Esse ou esse, tá? E a gente tem aqui o M5, que aí você vê lá a setrinha, né, que tem lá, tem M15, H1 e D1, tá? E aí basicamente se você coloca em M5, por mais que o robô esteja lá no gráfico, anexado no gráfico, operando em M1, que ele já, quando você coloca, ele já entra em M1 automaticamente, mas internamente, a análise que ele está fazendo é dentro do time que você colocou aqui, que é M5 ou M15, aí você que escolhe. Eu acho que eu ensino em outros conteúdos mais a fundo em questão de configurações para a gente ajustar. Aqui é a explicação sobre o sentimento do mercado nessa sessão que a gente está aqui. Então, basicamente, aí você
vai se identificar aqui qual o time que você vai colocar, beleza? E aqui é o spread, né? Vou aproveitar, vou explicar sobre o spread aqui. Eu vou deixar para uma outra aula, né? Para não me embolar, para deixar isso aqui só do sentimento do mercado mesmo. E aqui numa outra aula eu vou explicar sobre a questão do spread aqui, que não tem muito mistério, tá? Praticamente você pode colocar o spread médio, que ele calcula automaticamente, que é em percentil, tá? A gente tem aqui 10 percentil, 25 percentil e 50 percentil. A gente ultimamente tem deixado em 25. Tá? Ele calcula, por exemplo, a média, tá? E ele vê basicamente qual é geralmente o spread, né? Que aquele par geralmente fica. E aí, se ele vê que o spread aumentou muito, ele acaba não entrando mais na operação. Por quê? Aqui ele quer dizer o quê? Se tiver, vamos supor, ó, a média dá entre 10 pontos a 20 pontos de spread, um exemplo, a média do euro-dólar. E aí, se tiver 21, ele já não entra, tá? Por quê? Entre 10 e 20, ele detectou que a média é entre 10 e 20. Se tiver 21, não entra na operação. Por mais que esteja o sinal de compra, por mais que esteja ao nosso favor, tudo certinho, o spread também ele vai determinar se ele entra ou não, porque assim evita da gente entrar num spread muito gigante às vezes, né? Quando tem uma notícia gigante, N fatores que a corretora vai lá e aumenta o spread, e aí isso aí pode ajudar a gente também a evitar, né? Dependendo até do stop loss que você está usando muito próximo. Então aqui ele detecta automático e aqui a gente tem o spread fixo, né? Acabei que já explicar logo de uma vez, tá bom. Aqui já tem o spread fixo. E esse spread fixo eu vou determinar aqui, ou seja, aí eu já estou falando se é esse valor ou abaixo, ou se é igual ou abaixo. Então, vamos supor que eu quero o spread no máximo de 30. Então, ele vai verificar naquele par que eu vou colocar se o spread está 30 ou abaixo. Então, se tiver 30 ou abaixo, ele entra. Se tiver 31, ele já não entra. Porque eu estou falando para o meu sistema aqui, se tiver o spread de 31, não entra, porque para mim vou entrar com muito prejuízo, dependendo do lote e tudo mais, tá? Então, basicamente, a gente deixa no médio mesmo, que ele detecta automático, mas você pode também depois colocar da forma que você quiser. Eu, particularmente, já deixo assim, porque é um spread considerável aí para a gente poder operar tranquilamente, tá? Então, essa aqui é a seção do sentimento do mercado, não tem muito mistério, mas é realmente um sistema muito robusto. Isso aqui traz informações muito precisas, ajuda muito a gente na tomada de decisão e com certeza você entendendo depois de todas essas sessões, eu te garanto que você vai conseguir manusear essa ferramenta de forma mais eficaz, você vai conseguir ajustar da forma que você acredita que pode sim melhorar cada dia mais, assim como a gente tem várias pessoas que utilizam, como a gente disponibilizou a área de setup de alunos. Para quê? Para que você veja que tem pessoas lucrando, tem pessoas faturando. E aí, é lógico que essas pessoas estão faturando, que elas estão se dedicando, elas estão aprendendo cada dia mais como ajustar isso aqui para poder gerar resultado no mercado financeiro. Beleza? Então, deixa nos comentários o que você achou desse vídeo para a gente poder continuar depois com a nossa próxima sessão, que a gente vai entrar na sessão de notícia. Isso é muito bacana explicar cada passo aqui, cada parâmetro. Vai te ajudar muito a realmente utilizar a ferramenta de forma correta para você ter uma boa experiência. Forte abraço aí, fica com Deus.